Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos da obra O Príncipe, do grande pensador político e homem de Estado florentino Nicolau Maquiavel, obra publicada em 1513 e que marcou a história do pensamento político. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a resenha que eu já fiz de O Príncipe aqui no meu canal do YouTube, e aí depois que você assistir a esse vídeo com a leitura de alguns fragmentos de O Príncipe, você pode assistir a resenha sobre O Príncipe já feita aqui no meu canal. Sem mais então, pessoal, passemos à leitura de alguns fragmentos de O Príncipe, obra magna de Nicolau Maquiavel. Deve-se notar que os homens devem ser mimados ou exterminados, pois se eles se vingam de ofensas leves, das graves eles já não podem fazê-lo. Assim, a injúria que se faz deve ser tal que não se tema vingança. Também numa província diferente por sua língua, costumes e leis, faça-se o príncipe de chefe e defensor dos mais fracos, e trate de enfraquecer os poderosos da própria província, além de guardar-se de que entre por acaso um estrangeiro tão poderoso quanto ele. Todo príncipe prudente deve fazer, não só remediar o presente, mas prever os casos futuros e preveni-los com toda a perícia, de forma que se lhes possa facilmente levar corretivo e não deixar que se aproximem os acontecimentos, pois deste modo o remédio não chega a tempo, tendo se tornado incurável a moléstia. O desejo de conquistar é coisa verdadeiramente natural e ordinária, e os homens que podem fazê-lo serão sempre louvados e não censurados. Mas se não podem e querem fazê-lo, de qualquer modo, é que estão em erro e são merecedores de censura. Não se deve consentir em um mal para evitar uma guerra, pois não se evita a guerra, e sim apenas se a adia para a própria desvantagem. Quando alguém é causa do poder de outrem, arruina-se, pois aquele poder vem de astúcia ou força, e qualquer destas é suspeita ao novo poderoso. Quando se conquistam estados habituados a reger-se por leis próprias e em liberdade, há 3 modos de manter-se a sua posse. Primeiro, arruiná-los. Segundo, ir habitá-los. Terceiro, deixá-los viver com suas leis, arrecadando um tributo e criando um governo de poucos que se conservem amigos. Tendo sido esse governo criado por aquele príncipe, sabe que não poderá viver sem a sua amizade e o seu poder, e, naturalmente, tudo fará para mantê-lo. Por intermédio dos seus próprios cidadãos, muito mais facilmente se conservará o governo de uma cidade acostumada à liberdade do que de qualquer outra forma. Quem se torna senhor de uma cidade tradicionalmente livre e não a destrói, será destruído por ela. Tais cidades têm sempre por bandeira, nas rebeliões, a liberdade e suas antigas leis, que não esquecem nunca, nem com o correr do tempo, nem por influência dos benefícios recebidos. Por muito que se faça, quaisquer que sejam as precauções tomadas, se não se promovem o dissídio e a desagregação dos habitantes, não deixam eles de se lembrar daqueles princípios e, em toda a oportunidade, em qualquer situação, a eles recorrem. Mas, quando as cidades ou as províncias estão habituadas a viver sob o domínio de um príncipe, extinta a sua geração, como estejam acostumados a obedecer e, ao faltar-lhes o príncipe antigo, não atinem em eleger entre eles mesmos um príncipe novo, não sabem viver livres. São, assim, pouco afeitos a tomar das armas
e, nessas condições, com mais facilidade poder-se-á ganhar a estima do povo e assegurar-se sua fidelidade. Nas repúblicas, há mais vida, o ódio é mais poderoso, maior é o desejo de vingança. Não deixam nem podem deixar repousar a memória da antiga liberdade. Assim, para conservar uma república conquistada, o caminho mais seguro é destruí-la ou habitá-la pessoalmente. Os homens trilham quase sempre estradas já percorridas. Um homem prudente deve, assim, escolher os caminhos já percorridos pelos grandes homens e imitá-los. Assim, mesmo que não seja possível seguir fielmente esse caminho, nem pela imitação alcançar totalmente as virtudes dos grandes, sempre se aproveita muita coisa. Deve proceder como seteiros prudentes que, querendo atingir um ponto muito distante e conhecendo a capacidade do arco, fazem a mira em altura superior à do ponto visado. Não o fazem, evidentemente, para que a flecha atinja tal altura. Valem-se da mira elevada apenas para ferir com segurança o lugar designado muito mais abaixo. Deve-se considerar aqui que não há coisa mais difícil, nem de êxito mais duvidoso, nem mais perigosa do que o estabelecimento de novas leis. O novo legislador terá por inimigos todos aqueles a quem as leis antigas beneficiavam e terá tímidos defensores nos que foram beneficiados pelo novo estado de coisas. Essa fraqueza nasce, parte do medo dos adversários, parte da incredulidade dos homens, que não acreditam na verdade das coisas novas, senão depois de uma firme experiência. Daí resulta que os adversários, quando têm ocasião de assaltar, o fazem fervorosamente, como sectários, e os outros o defendem sem entusiasmo, e periclita a defesa dos príncipes. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados fracassaram, porque a natureza dos povos é vária, sendo fácil persuadi-los de uma coisa, mas sendo difícil firmá-los na persuasão. Convém, pois, providenciar para que, quando não acreditarem mais, se possa fazê-los crer à força. Aqueles que somente por fortuna se tornam príncipes, pouco trabalho têm para isso, é claro, mas se mantêm muito penosamente. Não tem nenhuma dificuldade em alcançar o posto, porque para aí voam. Surge, porém, toda sorte de dificuldade depois da chegada. Os homens se conquistam ou se exterminam. Se julgas necessário, num principado novo, assegurar-te contra os inimigos, conquistar amigos, vencer ou pela força ou pela astúcia, fazer-te amado e temido do povo, ser seguido e respeitado pelos soldados, extinguir os que podem ou devem ofender, renovar as antigas instituições por novas leis, ser severo e grato, magnânimo e liberal, dissolver a milícia infiel, criar uma nova, manter amizades dos reis e dos príncipes, de modo que sejam solícitos no benefício e tementes de ofender-te. Ainda que não se possa considerar a ação meritória a matança de seus concidadãos, trair os amigos, não ter fé, não ter piedade nem religião, com isso pode-se conquistar o mundo e o mando, mas não a glória. Bem usadas, Maquiavel aqui fala das crueldades, elas se podem chamar aquelas, se é que se pode dizer bem do mal, que são feitas de uma só vez, pela necessidade de prover a alguém a própria segurança, e depois são postas à margem, transformando-se o mais possível em vantagem para os súditos. Mal usadas são as crueldades que, ainda a princípio sejam poucas, em vez de se extinguirem, e aí então vão crescendo com o tempo. Os que observam a primeira dessas linhas de conduta podem, com a ajuda de Deus e dos homens, encontrar remédios às suas consequências. Aos outros é impossível manter-se. É de notar-se aqui que, ao apoderar-se de um Estado,
O conquistador deve determinar as injúrias que precisar levar a efeito e executá-las todas de uma só vez, para não ter que as renovar dia a dia. Deste modo, poderá incutir confiança nos homens e conquistar-lhes o apoio, beneficiando-os então. Quem age por outra forma, ou por timidez, ou por força de maus conselhos, tem sempre necessidade de estar com a faca na mão e não poderá nunca confiar em seus súditos, porque estes, por sua vez, não se podem fiar no príncipe, mercê das suas recentes e contínuas injúrias. As injúrias devem ser feitas todas de uma vez, a fim de que, tomando-se-lhes menos o gosto, ofendam menos. E os benefícios devem ser realizados pouco a pouco, para que sejam mais bem saboreados. Sobretudo, um príncipe deve viver com seus súditos de modo que nenhum acidente, bom ou mau, o faça variar. Porque, vindo com tempos adversos, as necessidades, não terás tempo de fazer o mal. E o bem que fazes não te beneficia, pois se julga forçado, e ninguém te agradecerá a sua prática. Daí vocês veem por quê, pessoal? Nicolau Maquiavel, esse grande pensador florentino, autor de O Príncipe, obra magna publicada em 1513, acabou ganhando historicamente o adjetivo de maquiavélico, com as suas dimensões de estratégia e as suas dimensões para além do bem e do mal, para tomada, manutenção e consecução do poder nos seus mecanismos ali de desenvolvimento. Se você gostou da leitura dos fragmentos de O Príncipe de Maquiavel, eu peço que você dê um like no vídeo, curta-o, compartilhe-o pelas redes sociais, para que nós possamos alcançar cada vez mais e mais pessoas. E traga também os seus comentários aqui para o vídeo, para que eu possa conversar com você. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal, toque a sinetinha para receber as notificações e até a próxima leitura literária, histórica e filosófica aqui do meu canal, pessoal. Até lá então e tchau, tchau!